dia, estamos a conversa com o diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais de Democracia e também coordenador do Observatório Eleitoral, Luizinho. Bom dia. Bom dia, Ribeiro, e bom dia, Simão. E muito obrigado por este vosso convite. É a primeira vez no vosso espaço e é uma honra para mim. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Vamos começar já com as duas organizações que dirige. Falo do Instituto sobre as Eleições e Observatório Eleitoral. Qual é a diferença entre essas duas organizações? Olha, o Instituto de Sistema Eleitoral e Democracia é uma ONG cujo propósito final é dar capacidade técnica e científica em matérias eleitorais. Como sabe que as matérias eleitorais envolvem um conjunto de conhecimento multidisciplinar e que no contexto de África, em que a democracia é emergente depois, nos anos 90, não ainda desenvolvemos instituições académicas para atender especificamente profissionais eleitorais. E porque, como disse, ela envolve várias matérias multidisciplinares, mas que já na Europa e nos Estados Unidos há, a nível de mestrados, estudos para a gestão em processos eleitorais. Na realidade africana, o que tem acontecido, e com o apoio das Nações Unidas, é cursos de pós-graduação e troca de experiência. O Instituto é uma organização que alia-se a muitas outras a nível global, que tem o fim último acumular experiências institucionais na realidade de África e do mundo sobre processos eleitorais e desenvolver de forma integrada com as Nações Unidas cursos profissionais sobre eleições. Ora, o Observatório Eleitoral, como sabe, nós também temos a vocação de trabalhar na educação cívica e na observação eleitoral. E estas tarefas não se faz sozinho, não é possível. Se faz em coordenação, em rede, com as várias organizações nacionais. O Observatório é este espaço onde várias organizações da sociedade civil angolanas aderiram trabalhar em cooperação, em rede, em forma de sinergia, cada um atuando aonde está, mas de forma coordenada nas tarefas de educação cívica e de observação eleitoral, que normalmente têm maior impacto no período pré-eleitoral e durante as eleições, porque lança missões de observação eleitoral e participa com a CNE nas tarefas de educação cívica eleitoral. Já estão preparados para os próximos desafios eleitorais? Sim, nós temos vindo a trabalhar dentro do ciclo eleitoral. O ciclo eleitoral é um ciclo de 5 anos e desde 2017, depois de conduzida a missão de observação e produzido um relatório com recomendações, em 2018 e 2019, toda a nossa tarefa foi em trabalhar com as instituições como a CNE e o Parlamento, que têm a responsabilidade de acolher essas recomendações e adotar em forma de reforma legal. E aqui coincide a proposta pontual de alteração da Constituição, que tem matérias sobre o processo eleitoral e que matérias estas que foram também recomendações saída dos nossos relatórios. Ora, trabalhar dentro do ciclo eleitoral, depois da missão, é trabalhar com que as instituições vocacionadas para tomar decisões políticas acolhem as recomendações que nós apresentamos
E agora estamos no período pré-eleitoral, é trabalhar na velocidade dos partidos políticos, não é? Sabe que os partidos políticos já lançaram um ambiente de persuasão política, de mensagem e marketing político e também o comportamento da comunicação social. O que nós temos que fazer enquanto organizações da sociedade civil interessadas na observação é já iniciar a longo prazo um processo metódico de observação se a ética, a lei e os princípios estão a ser observados neste ambiente pré-eleitoral. E espaços como este, e esta parceria com a comunicação social, ajuda-nos a divulgar posições muito concretas, muito pontuais sobre aquilo que julgamos ser questões a ter em conta para a condução do processo eleitoral. Ou seja, neste preciso momento, sim, já estamos a trabalhar, se considerar num ambiente de pré-observação eleitoral e contínua educação cívica eleitoral. O movimento de jovens pelas autarquias exigiu recentemente ao Presidente da República a realização de eleições autárquicas ainda este ano, sob pena de saírem às ruas. Acha que vamos a tempo de realizar eleições autárquicas ainda em 2021? Aqui devo reiterar uma posição que o IASD tornou público no final de 2018. O Presidente da República anunciou em Conselho de Ministros no início de 2018 de que haveria eleições autárquicas em 2020, mas no final em agosto de 2018 o IASD fez público uma comunicação dizendo que se em 2018 e foi na véspera das férias dos deputados, férias de parlamentar, não aprovaram conclusivamente a legislação para as autarquias locais, naturalmente que em 2020, já advogávamos isso, não seria possível realizar as eleições autárquicas. Por quê? Primeiro é perceber que o processo eleitoral é um conjunto de tarefas técnicas que têm que ser realizadas. Essas tarefas têm timings. Eu vou dar o exemplo. Tem desde a convocatória e depois abre-se o processo de nomeação dos candidatos. Depois disto tem o processo da campanha política. Depois disto tem a CNE tem muitas questões específicas que têm a ver com os cadernos eleitorais, a consulta dos eleitores. Ora, todas estas tarefas têm tempo para se fazer. A nomeação vai por aí 30, 45 dias, as candidaturas são 30 dias. Ora, tirando esta questão, que já tem timing para se fazer, e olhando para as eleições autárquicas, que será a primeira vez, e ainda há aqui um conjunto de leis a aprovar. Quando depois de aprovar a lei, tem que se dar capacidade institucional, não é? Tem que se criar as instituições. Vou dar um exemplo. As autarquias prevê a candidatura de grupos de cidadãos. Ora, uma vez estabelecida este preceito legal, os grupos de cidadãos têm que ser criados, têm que ser apresentada candidatura. Os tribunais, quem recebe são os tribunais de comarca. Tem que se olhar qual é o município que tem tribunal de comarca. Se não tem, como é que fica a situação das autarquias? Ou tem que se criar o tribunal de comarca nestes municípios, porque são os tribunais de comarca que vão receber as candidaturas. Não pode a candidatura de Viana ou de Kisama, porque não tem tribunal de comarca, vai ser apresentada em Viana. Há instituições a serem criadas. E por isso, já naquela altura, advogávamos que, olhando para estes aspectos, já não havia
tempo suficiente para que as eleições fossem realizadas em 2020. E quanto mais em 2021, realizar as próprias eleições em 2021. É irrealístico. É mais uma pressão, concordo, é mais uma pressão social, é mais uma mensagem de pressão social do que algo realístico para ser feito. Mas também advogamos que as eleições autárquicas devem ser adotadas, pelo menos como é adotado na maioria dos países da SADC, que tem um sistema de governo como em Angola, que é o sistema presidencialista. O que acontece? As eleições elegem o autarca e os membros do Conselho ou da Assembleia do município quando elegem os deputados do município ou da província, e quando também se elege os deputados nacionais e o Presidente da República. As eleições gerais são todas elas mesmo, incluem as locais e incluem as presidenciais e a legislativa. O único desafio que se coloca, e aqui pelo menos não foi apresentado na reforma pontual, é cada um ter o seu sistema eleitoral. Ou seja, eleger o Presidente da República tem uma urna onde vai ser votado só o Presidente da República e tem um sistema eleitoral para eleger o Presidente da República. Normalmente tem-se adotado o sistema de maioria. Eleger os deputados tem a outra urna para eleger os deputados, e aqui por lista, porque é via partido político, que também o eleitor deposita a sua urna do partido para a Assembleia Provincial e a Assembleia Nacional naquela urna, cujo sistema eleitoral, o adotado, é o sistema de representação proporcional. Pois eleger o autarca, que concorre só naquele município, cujo o sistema adotado é o de maioria e a candidatura individual. E aqui devo dizer, a candidatura individual não significa dizer que os partidos estão ausentes. Simplesmente significa que o cidadão, voluntariamente, a lei estabelece que eu, com apoio de 5 ou 25 membros da comunidade, apresento a minha candidatura. Mas o partido político, qualquer um partido político ou grupo de cidadão interessado em mim, apoia a minha candidatura. Tanto durante a campanha ou quando eu for eleito, posso ter aliança com um partido político, quer o partido da situação ou um partido na oposição. Mas a figura de quem é o candidato, a responsabilidade de quem é o autarca é individual. E isto, nas outras realidades de África, tem mostrado que esse autarca, se desempenhar um bom papel e ter visibilidade, os partidos políticos logo o cooptam para ser candidato a deputado da província ou nacional. E assim temos história de presidentes no Ghana, Quênia, que começaram de forma individual no espaço do poder local e chegaram de forma em escala e em nível para governar o país. E depois os membros do Conselho, não é? Vamos dizer, a Assembleia Municipal, os seus membros, também são eleitos nos métodos de representação proporcional ou mesmo de candidatura individual. Isso depende. E aqui, os grupos de cidadãos, os partidos políticos apresentam lista. Ou seja, este seria um sistema normal que iria revigorar a democracia participativa e representativa a nível local. E, além do mais, iria também dar oportunidade com que as pessoas singularmente pudessem participar na vida pública sem reboque de partidos políticos. E uma grande ameaça que tenho sempre dito é que o nosso sistema eleitoral para as autarquias, na forma como está configurado, de partilha de poder, não é? A UNITA, o MPLA e os demais na Assembleia adotaram um sistema em que eles é que apresentam a lista. Vamos ter uma situação real de tu teres no município, o primeiro o autarca é do mesmo partido, com todos
dos membros da mesa da Assembleia do Município, não é? Todos são do mesmo partido, e imagina isto acontecer num município de uma base étnica, Umbundo, Kimbundo, Kuanyama ou Mucubax. É normal começarem a ganhar a consciência de que aquela tribo pertence àquele partido político. E isto não é bom, porque a realidade nos países do centro de África, o grande problema da violência eleitoral, das instabilidades pós-eleitorais, estamos a assistir agora no Centro-África, é associado a conflitos étnico-políticos. A Angola não tem essa realidade e não aconselho os políticos a insistirem num sistema em que vamos ter municípios de partidos únicos por via do sistema eleitoral que está estabelecido para eleger o autarca e os membros da Assembleia do Município, repito, que dá uma solução em que todos eles podem ser de um partido só. Isto não ajuda a democracia participativa. Mas defende que as eleições sejam realizadas em 2022, juntamente com as gerais? Sim, defendemos isto. Aliás, e voltamos a reiterar o compromisso político do presidente João Lourenço, porque está no PDN, no Plano Nacional de Desenvolvimento, e está na promessa eleitoral, não é? Então, dentro da sua desta vigência, ele prometeu realizar as eleições autárquicas e essa vigência termina em 2022. Eu julgo que este é o maior desafio político do presidente João Lourenço naquilo que é a promessa pública. Porque as outras, por exemplo, a do desemprego, é conjuntural. Não em meu entender, é a forma como foi colocada a promessa. As promessas de emprego não se fazem número. Foi um erro de comunicação estratégico-política. Não se promete números de emprego quando não é o governo a entidade principal para empregar. Ela promove políticas de empregabilidade, mas realizar as eleições autárquicas, sim, é um desígnio fundamental do poder político e aqui vamos ver. Mas há uma ou outra questão fundamental neste aspecto. Há uma outra questão fundamental neste aspecto. É coincidir os mandatos, é discutir os mandatos entre o poder local e o poder central, para não ir numa realidade como, por exemplo, a de Moçambique, em que o autarca se esvazia o seu poder, porque durante a sua vigência ele recebe, entre aspas, 2 chefes de Estado. Porque começou o mandato com um presidente e termina o mandato com outro presidente. E isto é importante porque o Presidente da República tem poderes de tutela sobre o poder local. As negociatas políticas é normal nisto, é normal. Conforme estamos a assistir o PIM, que é um programa presidencial e se aplica no município, durante as autarquias vamos assistir isto, é normal. Então, esta coabitação e confiança entre o autarca e o chefe de Estado é fundamental. E não é bom que seja alterada constantemente dentro de um ciclo de governação. E isto cria instabilidade política. E por isso aconselhamos que há que se rever os mandatos. É bom que eles estejam todos dentro do mesmo mandato para evitar estes problemas de instabilidade política, dado a questão, como disse, da tutela administrativa, da tutela da legalidade e outros vários instrumentos que o poder central tem de influenciar o poder local. Esta revisão pontual à Constituição, que já passou para a especialidade do Parlamento,
prevê uma mexida naquela polêmica entre gradualismo territorial e gradualismo funcional. A seu ver, que gradualismo é que a Constituição defende? Territorial ou funcional? Olha, primeiro vamos esclarecer que a Constituição não estabelece nenhum desses dois tipos de gradualismo. Isto é uma linguagem político-partidária que foi trazida para dividir a sociedade. Em nenhum ponto da Constituição está lá gradualismo territorial ou gradualismo funcional. O que a Constituição prevê é o gradualismo. E fala, o gradualismo é o quê? É fase, é etapa, é período de implementar as autarquias em todas as suas formas. E quais são estas formas? Primeiro vamos lá ver que quando se estabelece as autarquias, o poder local ganha poder de tomar decisões sobre aquelas matérias que a Constituição estabelece. Ora, a primeira ideia de gradualismo ou fase é ter a ideia de que estes poderes não podem ser dados assim em absoluto. Há que ter em conta um conjunto de critérios, princípios, metodologias em que, ao longo do tempo, receba essas competências, não é? Faseadamente. Do ponto de vista da institucionalização. Ora, sim, há lugares que, e aqui deixa-me fazer recordar na província da Huila, que é um município que político-administrativamente não é um município, mas no âmbito eleitoral tem a categoria como de um município, o que é Cacula. Dado o número de população que tem aquela área, ela não é um círculo, o círculo eleitoral é a província, mas a forma de organizar o processo eleitoral naquela área, dado a dimensão da população, ela tem uma categoria como se fosse um município. Ou seja, estas realidades são próprias e por isso, porque também a Constituição estabeleceu as autarquias inframunicipal e supramunicipal. Vamos, por exemplo, à realidade de Luanda, em que os municípios estão tão colados, em que a divisão é difícil e até pode criar problema. Que tipo de solução vai se dar a esse território? Este é o foco do gradualismo, este é o foco da fase, este é o foco da metodologia a usar. O problema não é o gradualismo. Eu tenho a plena certeza que a redação final que sair sobre esta revisão vai conter fase, vai conter período. A minha expectativa é que se vai só tirar a palavra gradual, porque os políticos estão a focalizar toda a energia do debate na diversão para buscar apoios dos eleitorados.